Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, te louvamos por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, abençoa e guarda cada um, dá a tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Nos dá, Senhor, a graça para entender o teu amor, a tua palavra, ouvir a tua voz, ó Senhor, e fazer a tua obra, Senhor, cada dia. Pai santo e bondoso, guarda-nos, perdoa todos os nossos pecados, nossas faltas, Pai. Nos dá graça, Senhor, para viver na tua presença e andar no meio do teu povo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição à EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a lição número 3 do último trimestre e o tema é a chamada profética de Samuel. A chamada profética de Samuel. Samuel foi um dos grandes profetas do Senhor, e a sua chamada aconteceu na infância. É algo maravilhoso para o nosso aprendizado. A chamada profética de Samuel. Texto áureo. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. A verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Hoje nós vivemos uma grande dificuldade para ter acesso a esse lugar, a esse porta-voz fiel. Muita gente fala do amor de Deus, fala das coisas de Deus, mas uma boa parte dessas pessoas não tem compromisso com a verdade. Fala muito bem, fala muito bonito, fala e agrada a muitos, mas eles têm muito pouco em termos de fidelidade. As razões são várias e nós não vamos entrar no mérito, mas é sabido por todos que existe muita necessidade de pessoas mais coerentes. Na introdução, meus amados, aqui, ele começa falando sobre o tempo naquela época, a ausência da palavra, revelação e tal. E nós vamos na leitura em classe, 1 Samuel 3, de 1 a 10, aqui vai dizer como estava o Estado judeu, qual era o estado daquele povo. Então, a leitura em classe, 1 Samuel 3, de 1 a 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer, e não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-te, e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu.
torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória. Continua falando conosco, Senhor. Fala através da tua palavra. Fala através dos teus ungidos. Fala, Senhor, conosco através dos teus servos, consagrados e dedicados, meu Senhor, ao ensino da palavra, o magistério santo. Ó Senhor querido, abençoa e guarda o teu povo, os meus irmãos em todo lugar, os nossos amigos, guarda, Senhor. Não temos adversários, meu Senhor, não temos inimigos pessoais, mas aqueles que se tornam inimigos por causa da tua palavra, tenha compaixão, fala com eles, ajuda eles. Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Continua conosco, falando, aguardando, Senhor, a Tua igreja, dando a cada um, meu Senhor, a Tua proteção. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. O ser humano muda muito, nós mudamos demais, uns mudam para melhores aqui e acolá, outros mudam para pior, e às vezes alguns pioram tanto que ficam irreconhecíveis. Nós temos uma capacidade imensa para errar, para cair, para falir, para morrer, para pecar, para ofender o nosso Deus. Nós temos uma capacidade gigantesca para fazer o mal. Mas, felizmente, também o Senhor nos deu a capacidade para ouvir sua voz, ouvir a voz da sua palavra, ouvir o seu chamado. E quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós recebemos a chamada de Deus, e nós recebemos a graça, buscamos a graça, a força para renunciar à nossa vontade. Nossas vontades são tão fortes, são gigantescas também. Nós temos, muitas vezes, o maior impedimento para a nossa vida é a gente mesmo. O maior impedimento para mim e para você, muitas vezes, está em nós. Nossa incapacidade de dizer não ao nosso instinto, à nossa vontade, ao nosso sentimento, nosso desejo. E quando nós chocamos esse nosso sentimento com a determinação divina, a gente faz exatamente o que muitos fizeram. No lugar de ouvir a voz de Deus, a gente endurece o coração. Muitos têm endurecido o coração e sabem a verdade, conhecem a verdade, conhecem a palavra, mas endureceram o coração de tal forma que Deus não fala mais. E se fala, eles não entendem. Então é muito difícil. Mas nessa leitura nós somos encorajados a guardar a palavra e o aprendizado é grandioso. No primeiro versículo diz que naquele tempo
não havia visão manifesta. Naquele tempo, não havia visão manifesta. O nosso Deus, ele tem uns momentos de silêncio. Nosso Deus silencia. Houve períodos que Deus silenciou. Deus ficou, Deus se ofendeu com determinada atitude, com determinada escolha, com determinada ação e deixou de falar com determinadas pessoas, num momento, por um período e às vezes por muito tempo. Israel ficou sem a direção de Deus por muito tempo, no período, os séculos que antecederam a chamada era cristã. Israel ficou quase 400 anos sem um profeta. Neste tempo do Samuel e do Eli, não havia visão manifesta. Deus havia deixado, eles não eram fiéis, uma boa parte era bastante infiel, e os que eram fiéis na verdade, não tinham uma decisão pela fidelidade, combater o outro, tirar o outro. Aí ficava isso, você quer andar bem? Ande bem. Você quer andar mal? Eu estou andando bem, então você se vire. E isto fez com que nos dias do profeta Samuel, nos dias do menino Samuel, enquanto Eli era o sacerdote e os seus filhos ainda estavam vivos, as escolhas eram mais ou menos assim. Eli era um homem sério, Eli foi um homem muito sério. Eu já fui advogado dele em algumas situações. Eli foi um homem muito sério, um homem decente, um homem bom, um homem temente, mas não tinha força moral no seu próprio lar em relação aos seus filhos. Foi um desastre. E Deus cortou a casa, cortou o braço deles. É o significado de poder. Então, naquele tempo não tinha visão manifesta, ou seja, havia apenas a tradição, e eles seguiam a tradição, faziam alguma coisa interessante, e outras coisas eles deixavam para lá, davam uma nova roupagem, uma nova interpretação para as escrituras, e faziam a coisa do jeito que entendia. E Samuel foi chamado nesta época, ainda adolescente. A introdução diz: nesta lição, veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação e nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho, como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale, a minha palavra com verdade. Jeremias 23, 28. Gosto muito deste texto, gosto muito desta mensagem, porque a gente vê realmente nesta palavra, a gente vê o objetivo de Deus, a gente vê o empenho de Deus, que a sua palavra seja anunciada. E os profetas têm experiências profundas, os profetas podem ter sonhos maravilhosos. Nós temos sonhos maravilhosos, vocês devem ter. Nosso Deus continua falando. Deus falou comigo muitas vezes, eu não ouvia, não dava ouvido, não entendia, mas Deus falou comigo muitas vezes, até que eu ouvi a palavra e me rendi, e hoje ainda preciso ouvir. É muito bom ouvir a voz de Deus em qualquer fase da vida. É confortável,
é confortante e é seguro. O primeiro tópico fala sobre a definição, definindo o profeta em Israel, definindo uma definição do que é este ofício, né? A primeira menção, a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus. Eu tenho uma grande dificuldade com a história de homem de Deus hoje. Homem de Deus na antiga aliança, o Eli, como homem de Deus, mesmo tendo a casa complicada, os filhos perversos, pervertidos, mas o Eli, ele primeiro julgou errado, talvez pela visão, ninguém sabe muito bem. Ele julgou que a Ana, que estava falando com Deus e só mexia os lábios, só movia os lábios, ele julgou que ela estivesse bêbada, embriagada. Era muito natural as mulheres e os homens também tomar vinho mesmo na refeição, ou antes das refeições, ou depois da refeição, tomar um vinho e exagerar, tomar além da conta e o vinho fermentado, o vinho novo, ele tinha um poder de embriagar. Certamente Eli não disse por maldade, ele disse porque já era comum as pessoas beber, e vai bebendo, e é gostoso mesmo, vai bebendo, e depois já estava muitas vezes sem poder agir naturalmente. Então, a primeira impressão que ele tem é que a mulher não é uma mulher temente, ela está embriagada. É tanto que ela diz, olha, não tem a tua serva por filha de Belial, não tem a tua serva por uma mulher estranha, uma mulher perversa. Eu estou muito aflita. Aí ele escuta a história dela e diz, então, o Deus de Israel te abençoe, te conceda o seu desejo e tal. E ela engravida logo a seguir, né? A seguir, ela engravida. E ela tinha um voto solene e ela cumpriu esse voto, que foi entregar o filho para o Eli, no caso, para o sacerdócio, para o sacerdote ali. Então é muito bom isso aqui, a primeira menção. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus. Deus falava com ele falava com o povo. Deus falava com ele repreendia o povo. Deus falava com ele prometia ao povo, fazia a promessa do Senhor. Ele tinha esta característica. Título que lhe trazia grande responsabilidade. O homem de Deus está chegando aí. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Não estávamos esperando o nome de Deus. Quando o próprio Samuel, já com uma certa idade, Samuel já estava com 70 anos, por aí ou mais, aí ele vai lá no Jessé para ungir o Davi. Davi tinha 15, 16 anos, ele vai lá para ungir o Davi, por ordem de Deus, e é claro que ele não sabia o nome do Davi. Chega lá e chama o Davi e unge o Davi. Não. Chama o Samuel, chama os filhos dele, que eu escolhi um. Deus sempre faz prova da gente. Deus queria que o Samuel tivesse a prudência e o temor para se certificar. Senhor, é este? Não. É aquele? É tanto que ele perguntou o Jessé, e acabaram-se os jovens? Não, ainda tem um novo, está com o rebanho ali, então chama, porque nós não vamos comer, não vamos nos servir enquanto ele não chegar. Então, o Samuel mesmo foi ungir ali. Quando ele chegou lá, não foi numa data, numa festa, porque eles iam em algumas festas, tinha as festas de Israel e eles faziam. Depois daquela festa, muitas vezes a liderança saía do seu lugar e visitava as comunidades, assim, usando a linguagem da atualidade. Então,
A pergunta foi essa: é de paz a tua vinda? Porque ele poderia ir executar alguém, ele poderia ir julgar, porque ele era juiz. Ele era sacerdote, era profeta, era juiz, que tinha a prerrogativa de rei. É de paz a tua vinda? Ele disse, sim, vim sacrificar o Senhor. Porque ele podia ir justiçar alguém, ele podia ir executar um crime que tivesse sido realizado ali e na comunidade ainda não fosse conhecido daquelas pessoas, mas ele já teria, via apuração com os sacerdotes, com os anciãos, coisas do gênero. Então, é bom a gente aprender isto. E ele tinha grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador. O profeta não ia adivinhar, já mexeu os pauzinhos. Hoje tem uns que mexem com os pauzinhos e faz as coisas. Sabe mexer com os pauzinhos, não sabe fazer parar. Tem muito profeta sem futuro por aí. Mas ele não era adivinhador, ele era o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigia à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Eu disse que o Eli era um homem de bem, um homem bom, um homem temente, mas ele tinha sido visto como infiel, porque ele poderia ter destituído Hofni e Finéias e não destituiu, não fez. Talvez aquela coisa que tem em mim e em muitos outros, é meu filho, não vou fazer isso, é meu filho. Então, é provável que isso tenha acontecido. Não se sabe, mas é provável. E o menino vai e diz: olha, a mensagem de Deus é esta: Deus vai substituir você, o senhor, por um sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel aparece aqui, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência, profeta do Senhor dos Exércitos, um profeta por excelência. É tanto que quando ele vai ser, quando o Israel entende de ter o rei, diz: olha, você está velho, você não é o que. Não dá garantias para a gente, e seus filhos, Deus nos livre. O Samuel teve a mesma coisa, passou pela mesma coisa. Porque, claro que os filhos dele não eram perversos, eram juízes interesseiros, eram dados à avareza. Enquanto os filhos do Eli eram prostitutos, os filhos do Eli eram dados à prostituição, eram blasfemadores, eles eram agressivos com a comunidade no culto ao Senhor. Enquanto os filhos do profeta Samuel, eles não eram sacerdotes, eles eram juízes. Era o Abia e eram dois, o Joel e o Abia. E esses dois filhos do Samuel não tinham o exemplo dele. Então, meus amados, a ação do Samuel foi assim. O item 2 é a definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi ou navi. Nabi ou navi. Etimologicamente, a definição é incerta. Porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que Deus lhe falou, e esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento.
Deuteronômio 18:18, Moisés, que era profeta, varão profeta, ele diz que o Senhor suscitará de entre vós, de entre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. É um texto lindo, maravilhoso que o Moisés, como instrumento de Deus, falou como profeta. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus. É um mensageiro de Deus. Então, é uma definição muito extraordinária, porque é simples. O item 3, Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se o início da prática de os profetas ungirem reis. Até o profeta Samuel não tinha isto. Como ele foi quem ungiu o primeiro rei, ele falou para o rei a palavra de Deus, fez a sua pregação, a sua exortação, e agora, exortando o rei, ele também ungiu. Ele ungiu o rei para aquele ofício, orando por ele, intercedendo por ele, para que fosse bem sucedido. Então, foi aí que começou esta unção dos reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que este seria rei. Samuel, no primeiro encontro com o Saul, não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver. Saul estava procurando os animais do pai dele, o pai dele era um produtor rural, e usava os animais, jumentos, mulas, os animais da época para escoar a produção. E esses animais alguns desapareceram, e o Saul foi buscar estes animais do pai, procurar estes animais de seu pai, que estava sempre ao serviço de seu pai. E ele procurou o profeta para ter orientação, porque exatamente pelo fato do profeta ser um homem de Deus. É muito importante para nós. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. Segundo os estudiosos, foi assim. E nós vemos na ação dos dois, na ação de Samuel e na ação do profeta Elias, nós vemos que existem quase 300 anos entre um e outro. E o Samuel foi muito importante para a manutenção da palavra, porque era necessário os profetas estudarem a palavra, porque era eles quem censuravam uma mensagem estranha. Era eles quem fazia realmente a denúncia, quando alguém fosse profetizar e levasse a profecia estranha ao Antigo Testamento, ou seja, que viesse confrontar a lei, que tivesse em oposição à lei, tivesse oposta ao ensino da lei. Todavia, eles não pensam, ou melhor, não possuem autoridade. Eu fugi, fui do lugar. Foi lá foi para o encerramento. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que esteve assim. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, e também alguns problemas. Os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivãs, eram seus escritores, eram seus
pagens. Então, esses homens tinham influência sobre o rei, por serem homens de Deus. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Eles escreveram coisas para aconselhar, para orientar, para repreender também o rei. O segundo tópico, nós temos aqui o desenvolvimento do ministério de Samuel. Claro, é o elemento do nosso estudo. O primeiro item do segundo tópico é o crescimento profético de Samuel. Ele cresceu, foi maravilha a vida daquele homem. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus que a sua bênção pudesse estar sobre a sua casa. Segundo 1 Samuel 2, 20 e 21. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Umas coisas eu penso muito, e a gente pensa muito, termina pensando coisa que não deveria, e às vezes, no meu caso, penso e exponho. O contexto da vida de Eli. Eli, o sacerdote de Deus, agora já está sendo, digamos que está sendo eliminado, vai terminar o seu mandato e vai terminar a sua linhagem, a sua casa vai sair. O que nós vemos, os filhos não procediam dignamente, ele não tirou os filhos e Deus repreendeu ele duramente. Agora, mesmo assim, Ana, que ia todos os anos a Siló com o seu marido, com a família, e o Samuel foi entregue a ele. Eu fiquei analisando a lição e pensando, hoje, nossos irmãos, alguém sabendo que o pastor é desordenado ou que tem uma família desajustada, entrega um filho para ele lá. A grande dificuldade seria este homem de Deus da atualidade receber. Por exemplo, se existisse uma mulher hoje em qualquer uma das nossas igrejas e esta mulher tivesse este pensamento que a Ana teve, este sentimento que a Ana teve, tivesse a vitória, se sentisse assim como a Ana se sentiu, e ela fizesse um voto e fosse levar esse filho para entregar, eu mesmo não queria. E eu ficaria pensando, quem era que ia receber? Ela ia ser reprovada. Olha, é ver tu fazer voto tolo. Esse voto aí, como é que você faz um voto desse aí sem saber como é que vai? Mas o Eli não reprova ela numa palavra, ela sabendo do desastre que ia acontecer na vida do Eli, com a família do Eli, na casa do Eli, ela não o censura e ela não muda o seu voto. Ela fez o voto para entregar o filho, entregou. Entregou e ficou dando assistência, levando uma túnica anualmente e tal. Mas ela entregou. Hoje nós não temos tanta segurança, tanta compaixão. Se alguém soubesse, olha, o pastor está errado, a família dele, os filhos dele são errados, são adúlteros ou são drogados, alguma coisa assim, eu quase duvidaria se alguém levaria um filho e entregaria ali aos cuidados daquele ministro.
Então, meus irmãos, a gente aprende muito na palavra de Deus, e uma das coisas boas que tem na palavra de Deus para nós é você conhecer, você orar a Deus, você pesquisar, você se aprofundar no conhecimento, porque é necessário e salutar. Então, ela não mudou o seu voto. Ela não mudou. Ela orou por ele e entregou os cuidados de Ali. Ela não foi censurar. Eu fiz um voto para entregar meu filho, mas o senhor não cuida nem da tua casa. Ela não foi, ela não censurou Eli, não furou o seu voto, não mudou. Hoje em dia seria muito difícil alguém fazer isso. Alguém ia mudar e ainda podia dizer, olha, eu tenho razão de mudar, porque, sinceridade, é uma decepção a casa deste homem. Como é que pode ele não ter voz, não ter autoridade, os filhos fazer o que não serve, todo mundo denuncia os filhos dele como adúlteros. Eles se comportam de uma forma indigna com as mulheres que vêm sacrificar. Então, eu não, senhor, não vou entregar meu filho para ser comprometido numa família dessa, eu vou nada. Então, aqui, a gente vê a humildade e a fidelidade desta mulher. E o profeta de Deus, o Samuel, ficou naquele ambiente e não se corrompeu. É essa grandeza que nós encontramos nas Escrituras. Então, este observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando que Deus lhe desse, que Deus lhe concedesse, abençoasse a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso. A recompensa é certa. Então, a formação do menino. Samuel aprendeu com Eli. Samuel aprendeu com Eli. É claro, a Bíblia deixa isso claro. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22 e 3. 1 Timóteo, ele não diz aqui que é Timóteo a pessoa, e Timóteo com Paulo. O Paulo aprendeu com o Gamaliel, o Timóteo aprendeu com Paulo, o Timóteo formava outras pessoas, que entendemos na epístola que Paulo diz, é por essa razão que eu te deixei aí, para você fazer a obra. E faça e ninguém venha com história porque você é muito novo, não. É muito importante. Eu tive um obreiro novo, muito novo, e eu dei a oportunidade àquele obreiro, fui muito bem-sucedido, muito feliz, porque aquele obreiro, ele se destacou. Foi muito útil, foi muito importante no que ele fez. Pregando, ensinando, visitando, ajudando em muitos aspectos. E é triste para a gente quando vê eles depois se, desen, se desentendem com a obra, se desmotivam, e eu fico muito triste com essa coisa, mas acontece. Esses obreiros novos, né, eles às vezes são reprovados pela idade. Eu vou julgar alguém pela idade? Nós vemos nas Escrituras um jovem como Daniel, como o Misael, Azarias e Ananias, exemplo de prontidão no serviço a Deus, e indivíduo como o rei Salomão, que começa maravilhosamente bem, envereda de tal forma que os últimos 20 anos da sua vida foi praticamente uma miséria. Então, eu não vou julgar ninguém pela idade. A Bíblia Sagrada me impede de julgar alguém, porque não é novinho, não pode, não serve. Que conversa é essa? Jamais. Então, aprendemos nas Escrituras. O tema, o assunto é Samuel, mas Paulo disse, olha, Timóteo, eu te deixei aí para você colocar a ordem na casa. Ele era bem novinho, e ninguém te despreze porque você é novo, ninguém te censure.
Então, irmãos, é bom a gente aprender. E o Samuel aprendeu ali, ele estava ali. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. Isso aqui, ele não deu a menor informação se foi coisa do Flávio Josefo, quem disse isso, algum escrito de algum rabino. A Bíblia não dá essa data. Mas a possibilidade é grande que o menino poderia. Eu não me admiraria se aquele menino, digamos, pela emergência da casa do Eli, tivesse começado a trabalhar até mais cedo ainda, com 9, com 10 anos. Porque nosso Deus é livre e maravilhoso e usa quem Ele quer e da forma que quer. Então, ele disse que era com 12 anos, cerca de 12 anos. Ou seja, mesmo a faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Tanto Samuel quanto Jesus era levado anualmente. No caso do Samuel, foi levado anualmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. É bem provável que os pais tenham ido com ele no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, e ele tenha sido entregue lá por volta com 6 anos de idade. É provável, não se tem as datas, mas era mais ou menos isso que acontecia em Israel. Uma criancinha muito pequena, ela seria inconveniente pela tenra idade. E seria inconveniente no palácio, seria inconveniente no templo, porque a criança não tem essa habilidade, esse preparo na condição de criança. Então, é provável, mas ele não dá aqui o autor, o pai dessa história de 12 anos. Correlaciona com a história de Jesus e é maravilhosa, porque Jesus era o filho de José e de Maria, e José e Maria, como todo judeu, tinham obrigação, sentia obrigação de ir 3 vezes à cidade de Jerusalém. 3 vezes sacrificar no templo. Então, é muito bom a gente aprender, e aqui vamos correr. Diz aqui também, ainda nesse item 2 do segundo tópico, meus amados, que assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Ou seja, a experiência do Eli é transmitida para o jovem Samuel e ele é ali preparado por Deus para uma grande missão, uma missão de grande responsabilidade, substituir 3 sacerdotes. O Eli, que estaria prestes a morrer de idade, morrer pela idade, morrer pela já estava sem a visão perfeita, já não estava vendo bem e tal. E os 2 filhos dele, ou seja, 2 filhos morreriam pelo seu pecado, e o velho morreria porque já estava velho e ia se desgostar com a notícia da desgraça, da derrota, a tomada da arca, e aconteceu isto. O Eli quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, enquanto os filhos morreram no campo de batalha e a arca tinha sido tomada. Então, muito bom a gente aprender. Eu me sinto bem aprendendo. E ali ele era forjado ao lado do velho sacerdote. Aprendemos muito com quem tem mais idade, com quem tem experiência. Tem velho insensato, que, velho envelhece, ladrão envelhece, ou melhor, gente desonesta envelhece, gente estúpida envelhece, gente ímpia envelhece. O sujeito que nunca se deixou moldar pelo Espírito de Deus vai ficar um velho insensato, vai envelhecer ao lado da sua insensatez, juntamente com a sua insensatez. Aqui, muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importante e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhava-se de ter aprendido com seus mestres. Mas, além da disposição de aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus.
Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55:6 diz que buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deus quer falar conosco. Deus quer se fazer ouvir. O terceiro item nesse segundo tópico é disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a voz de Eli, foi 3 vezes, dirigiu-se 3 vezes a ele com todo respeito e temor. Ele não... Que é, rapaz? Está ficando doido? Hoje, uma coisa. Que é isso? Já me chamou outra, tá, sei lá, não quer deixar eu dormir? Ah, perturbar o concorrência. Eu não sei o que ia dizer, o que alguém podia dizer. Mas, na verdade, ele se levanta ali e vai. Ele era um garoto, mas ele se levanta as 3 vezes que Deus lhe chamou e ele vai com prontidão para servir, se fosse o caso. Eis-me aqui, o Senhor chamou, né? A gente aprende muito. Eu gosto, acho maravilhoso e é necessário. Para mim é necessário. Eu jamais estarei pronto, jamais vou estar acabado, pronto e acabado. Ah, não preciso mais. Eu preciso. A Bíblia Sagrada para mim é como o oceano, ela é tão profunda que se eu lesse todos os dias, se eu orasse mais ainda, se eu buscasse todos os dias ainda, seria pouco. Eu louvo a Deus porque me dou bem com as escrituras, eu entendo bem o seu sagrado conteúdo, eu tenho uma certa identificação com a palavra santa, mas poderia ainda ser melhor. Agora, meus amados, o Eli orientou, quando viu aquela prontidão dele, o Eli orientou o garoto, certo de ouvir a voz do Senhor, pois não ter experiência pessoal. Ele não tinha experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Eli orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família, na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante, de maneira importante, a sua geração. Nós tivemos no século XVIII a família Wesley na Inglaterra. A família Wesley, no século XVIII, foi de grande importância na Inglaterra, porque aqueles homens buscaram a Deus. O John Wesley eu não sei, eu sei que Susana e Samuel eram os pais. Criaram os filhos tão bem, criaram os filhos no temor de Deus. E aqueles jovens influenciaram na sua juventude a Inglaterra de tal forma que ainda hoje são lembrados. É muito bom, irmãos, a gente buscar o Senhor, aprender a sua palavra e vale muito. O terceiro tópico para nós aqui, o ministério profético na atualidade. Ministério profético na atualidade. O dom de profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Então, o dom profético, a profecia hoje. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. O nosso Deus
quis fazer assim, sempre fez assim e vai continuar fazendo assim. E quando o sujeito não escuta, ele usa outra maneira. Usa outra maneira. Quando Israel deixou de ouvir a voz de Deus, Deus diz: eu tenho instrumentos, eu vou usar o Egito, eu vou usar a Babilônia, eu vou usar os inimigos para fazer vocês me ouvirem. É muito bom a gente aprender nas Escrituras que o nosso Deus, na sua infinita compaixão, ele fala e ele espera que a gente escute. O segundo item aqui desse terceiro tópico é o ministério profético no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo. O Ágabo foi um profeta que chegou da Judéia quando Paulo estava na Ásia, e aquele profeta, ele teve uma motivação do espírito mesmo. Tinha um cinto, assim, dando sopa, ele pega o cinto e se envolve, eu não sei de que forma, mas ele prendeu os seus membros, prendeu o corpo, prendeu os pés, prendeu as mãos naquele cinto, não sei se amarrou primeiro os pés, depois soltou, amarrou as mãos, a Bíblia não dá os detalhes, mas ele usou o cinto para prender os pés e as mãos, para mostrar uma condição de desvantagem do dono do cinto quando chegasse a Jerusalém. Então ele diz: o varão de quem é este cinto vai ser entregue às autoridades, vai ser preso. Aí caíram perto do Paulo, não vai não, olha, Deus avisando aí. Deus estava avisando. Quem avisa, nós ouvimos dizer hoje, quem avisa, amigo é. Olha, se nós avisamos alguma coisa para o bem, para alguém se prevenir, Deus faz da mesma forma. Deus estava avisando para o Paulo ter mais cuidado, mais prudência, e ele foi grandemente assistido, e o ministério deste homem foi de importância fundamental para ele medir, pesar as palavras e observar os acontecimentos. Então, o Ágabo foi um exemplo de profeta na igreja do Novo Testamento. Agora, também tem um ponto positivo nisto. Nos dias de Ágabo, nos dias deste profeta do Senhor no Novo Testamento, ninguém tinha o livro de Mateus, o livro de Marcos, ou seja, não havia os 4 evangelhos na mão da igreja. Não havia as epístolas. Paulo ainda estava produzindo epístola. Alguém tinha algum aqui, outro acolá. Tinha igreja que não tinha nem nenhuma cópia de nada. Não tinha cópia, usava a palavra do Antigo Testamento e o conselho, a pregação, a mensagem oral do Novo Testamento e alguma orientação dos profetas da igreja. Aqui, ele menciona o Ágabo pelo nome, Atos 11, 28, Atos 21, 10. Segundo Atos 13, 1, Atos 13, 1 diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Uma igreja só, a igreja em Antioquia, com alguns profetas. Estes homens eram instrumentos de Deus para dar formação à igreja que ainda não tinha as escrituras em suas mãos. É muito maravilhoso, é maravilhoso para a gente estas informações da palavra que você não encontra prontinho e acabado, não. Você precisa se debruçar. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. O dom de profecia é um dom, é um dos recursos do Senhor para a sua igreja. Ele é concedido a homens e mulheres, a ministros, a pessoas comuns, pessoas muito comuns,
eu conheço as histórias mais extraordinárias e algumas escabrosas, porque o sujeito muito espiritual, mas sem nenhum preparo, ele começa a entregar mensagens de qualquer forma, e isto sem mal intenção. E hoje, com a vadiagem que existe aí, um evangelho sei lá, da fraude mesmo, da falcatrua mesmo. Existe aí o evangelho e evangelho. Eu tinha um irmão da Igreja Batista da Silva Paulé, eu queria muito bem a ele, eu sempre me dei muito bem com meus irmãos de outras denominações, e ele dizia, não confunda, esse ali é o evangelho, aquele é o Zé Fragélio. Ficavam as mulheres, umas pessoas vendendo mensagens ali perto do Cinema São Luís, e ele passava, às vezes ele chegava lá na firma que eu trabalhava, aí dizia, pai, eu estava vendo ali os evangélicos, existe os evangélicos e os efragélicos. Era bem engraçado. Eu me dei muito bem com meus irmãos, me dou muito bem com meus irmãos. Eu acho que eu sou muito mais amado do que o esperado, e eu tenho muito respeito e carinho pelos irmãos de outras denominações, contanto que sejam servos, que sejam sérios, que sejam discípulos, que não façam mal à igreja. A igreja não pode ser vítima de alguns. Então, aqui a gente aprende, aqui a gente ensina, aqui a gente se regozija, aqui vale a pena. Os profetas não podem confundir, ninguém pode confundir. Esse ministério era um ministério mesmo, porque aqui eu fico praticamente ao lado dos tradicionais, que nem acreditam na atualidade dos dons, porque não tinha, naquela igreja de Antioquia, ela não tinha os 4 evangelhos, porque eles ainda não tinham sido escritos, ela não tinha as epístolas de Paulo, porque estavam sendo elaboradas, e eram elaboradas de alguma forma, não tinha, vamos fazer epístola, mandar para todo mundo, não, faziam epístola, e direcionava aquela epístola para aquela igreja, e em alguns casos uma recomendação, olha, depois que vocês lerem essa epístola, passa para aquela igreja lá e tal. Mas não tinha, a igreja não tinha a palavra nas mãos. Então vinha pelo ouvido através dos profetas do Senhor, através dos ministros do Senhor. O último item aqui, o terceiro item, onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que se assemelham a Ágabo, transmitem anunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Eu vejo, eu vi, eu ouvi, eu vejo. Hoje eu vejo pouco, porque eu também, além de existirem poucos, eu participo no tempo, eu participo pouco no tempo central, minhas atividades são bastante, e eu acho que lá eu rendo menos, ou não rendo nada. Mas, irmãos queridos, nós temos a felicidade de saber. Deus usa os profetas, Deus usa os seus ministros hoje, os pregadores. Tem uns que. Eu profetizo, eu saio de perto, eu saio de baixo, eu não quero nem saber desses que andam. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Quando eu venho na frente, a desgraça está perto. Agora, quando ele diz, olha, meus irmãos, Deus está falando assim, 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 sem eu, aí eu gosto, eu acho maravilhoso. E tem mais. Olha, me permitam, me perdoe, mas eu me derreto todo quando eu escuto a voz de Deus. Eu me derreto escutando a voz de Deus. Agora, também me aborreço no mesmo grau de intensidade quando eu vejo um safado. Quando eu escuto um safado querendo confundir a gente e fazer chantagem com o público e vender porcaria. Ah, detesto. Eu detesto isso. Eu tenho o meu direito de detestar essas coisas. Eu tenho que pedir perdão mesmo. Então, irmãos queridos, aqui é a palavra do Senhor para nós. Deus tem esses homens hoje, Deus tem essas mulheres hoje para fazer isto. Todavia, eles não possuem autoridade canônica. Essa observação é linda. O Ágabo
possuía, digamos, autoridade canônica, porque não tinha a palavra, ele estava cheio do Espírito de Deus para orientar, para exortar, para corrigir a igreja. Assim como os profetas que haviam em Antioquia e em qualquer lugar, em qualquer igreja do Novo Testamento. Mas agora nós temos a palavra escrita, está tudo maravilhosamente completo em nossas mãos. Aí o profeta profetiza, mas além da gente julgar, porque somos instruídos pela palavra a julgar o que estamos ouvindo, além disto, a profecia dele não pode ser considerada uma profecia como o mesmo teor da palavra de Deus. Existe um grupo, a Adventista de 7 dias, que eles não abrem mão. Os escritos da profetisa dele, uma doida de pedra que profetizava mil estupidez, e era racista, era contrário ao casamento de branco com preto na igreja dela, lá no pântano deles lá e tal. Eles juram de pé junto que a palavra dela é igual a palavra do profeta Isaías, profeta Jeremias, e não era, não é. Pelo contrário, ela foi uma grande desgraça, porque só em implantar uma igreja que só tem salvação se guardar o sábado é diabólico. Que a salvação não é por causa da lei, é por causa do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que dar uma espadada, nem que seja no final. Mas é essa a verdade, é esta a realidade. Então, profecia é profecia, e embuste é embuste. Aqui, meus queridos, estes profetas não possuem canonicidade. A profecia hoje destes homens e mulheres não podem ser equiparadas às escrituras canônicas. Talvez eu usar o termo canônico possa até estar aborrecendo alguém, porque o que é cânon? O cânon das escrituras é exatamente o formato que a Bíblia recebeu com todo aquele sagrado conteúdo. Só que do outro lado, do lado oposto da verdade, tem uma igreja de hereges malignos que vestem saias, e eles pega um defunto desgraçado e diz que é canônico, canoniza. Aí implanta a idolatria em nome da canonização. O diabo sempre atrapalhou. Outro dia uma pessoa estava dizendo que a igreja dele é a igreja mais velha, a igreja mais antiga e tudo. Eu digo, pois, eu não me admiro disso, porque o Espírito Santo foi dado à igreja, mas Satanás falou primeiro, lá no jardim. A serpente chegou primeiro do que o Espírito Santo. Nem por isso a velha serpente deve ser recebida. A palavra de Deus nos manda ter cuidado com a velha serpente, fugir. Resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós. Então, meus amados, é bom. Eu não vou escapar. Eu não escapo, já estou perto. Eu não sei se está perto ou longe de morrer, mas eu não tenho como mudar. Não dá para mudar um leopardo. Não, ninguém muda a pele do bichinho. Eu vou ter um instrumento nas mãos e deixar de graça? Não vou. Então, profecia é profecia, embuste é embuste. O que a Ellen Goldwhite fez foi pregar muita estupidez e encheu, e o resultado é uma igreja nociva ao evangelho. Então, para deixar claro como a luz do dia. Os profetas não são canônicos. A única regra infalível de fé e prática reconhecidamente pela Igreja de Cristo é a Bíblia. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. 1 aos Coríntios 14, 29. Profetizem 2, 3 e os outros julguem. Então você tem capacidade, aprenda, busque a Deus e julgue. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Meus amados irmãos, como é necessária a profecia hoje? Como é necessária a palavra hoje? É maravilhosamente necessária. Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo?
nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo anunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. O crivo, para quem não sabe, é um instrumento utilizado principalmente na indústria e hoje ainda é utilizado na agricultura, e o crivo é uma espécie de peneira ou um conjunto de peneiras, e no crivo passa, digamos, amêndoas ou feijões ou café, no crivo passa sementes selecionadas, no crivo passa pedaços, passa sementes menores. Então, o crivo é quem dá, é quem qualifica aquele produto, aquela produção, aquele resultado da indústria. E na palavra de Deus, o crivo da Bíblia é quem diz se a minha palavra profética está coerente ou não. Se o que você ouviu é para sua edificação ou para seu desastre. Muitos estão entrando pelo caminho da maldição. E com muita naturalidade, principalmente eu profetizo. Nunca vi tanto profeta falso. E não tem bom. Se for igreja pentecostal, tem profeta falso dentro. E nas igrejas tradicionais, tem o pregador falso dentro, porque o infeliz não profetiza, mas ele filosofa. Traz sempre o mal. No lugar de usar a palavra, ele vai filosofar e iludir. Filosofando e iludindo as pessoas. Sofismando. O que é sofisma? O sofisma é eu digo uma coisa quando queria dizer outra. Ou eu estou dizendo uma coisa, dando... aquela velha história de vender o gato por lebre. Meus irmãos, eu vou muito longe, nem é tão, talvez nem seja tão necessário, mas faz parte. Eu sou incompetente para muita coisa e não faço um vídeo rápido, não. Orem por mim no nome de Jesus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus amigos, dá graça a cada um. Ó Deus, abençoa todos que estão conosco neste horário, abençoa todos que terão contatos, meu Senhor, com nossas publicações, abençoa os nossos ouvintes nas emissoras, abençoa os nossos ajudadores, homens e mulheres, abençoa os idosos, meu Senhor, já fragilizados pelas enfermidades, pelo tempo, guarda os meus irmãos, sustenta cada um com a tua santa e poderosa mão. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos com mais uma contribuição à Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.